Tu és digno, Deus. Glorificamos o Teu nome nesta manhã, Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor como uma oferta agradável a Ti nesta hora. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, nós Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Tu és digno de tudo. Você pode dizer isso ao Senhor? Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, só Tu és, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Nós Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Te exaltamos.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Através dessa canção e das palavras do Salmo 33, que diz assim: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tremam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Versículos 20 deste salmo. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. E com esta canção de adoração a Deus, de exaltação ao nome do Senhor, e também com as palavras deste salmo que fala deste grande Deus, dos seus feitos, do seu poderoso braço criando todas as coisas, a sua voz poderosa chamando à existência tudo que não existia, do qual nós fazemos parte, como também parte desta criação maravilhosa que o Senhor nos concedeu. É com este espírito que agora nós entramos nesta manhã, neste domingo, neste dia, na presença do Senhor. Como foi a tua semana, meu querido irmão? Como foi a tua semana, minha querida irmã? Teve momentos alegres, tiveram conquistas, tiveram bons momentos em família, tiveram boas notícias aí, vinda dos mais diferentes lugares, as situações, as respostas de oração que foram respondidas nessa semana. Tem motivo para celebrar o nome do Senhor? Tem motivo para dizer eu estou alegre hoje, nesta manhã, porque o Senhor mais um dia me deu de vida? Ou está enfrentando aí dificuldades, está enfrentando momentos de aflição, momentos de lutas? Não importa, eu quero te dizer que nesse momento, o tempo da adoração, o tempo do louvor e o tempo da presença de Deus está sendo estabelecido sobre nós. E esse é o tempo que nós queremos agora viver na presença deste Deus grande, desse Deus que nós dizemos, né? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E a maravilha maior é a vida que Deus nos deu. Vida que hoje nós podemos viver com toda a intensidade neste mundo, nesta criação. Mas sabemos também que ela não termina aqui. Aqui é o início da nossa eternidade. E aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus sabem que têm sobre si o poder, a esperança e a certeza pela fé da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos ter mais uma palavra de oração neste culto, pedindo que o Senhor continue com o seu Espírito Santo, gerando aí no lugar onde você está, aqui onde nós estamos, essa atmosfera de adoração, porque este culto tem o centro em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oremos. Santo e eterno Pai, neste momento nós nos apresentamos diante da Tua divina majestade. Nós, Senhor Deus, abrimos nossa vida, nós queremos, Senhor, te bendizer, nós queremos te agradecer pela semana que chegou ao fim. Na vida de muitos, Senhor, foi uma semana de respostas, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias. Para outros, talvez tenha sido uma semana de lutas, uma semana de semeadura, do qual ainda não se vê o fruto dessa semente, mas se crê e se espera que mais uma vez o Senhor esteja trazendo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua
tua fidelidade, Senhor Deus, a existência também, o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa semeadura. Então, nesta hora, Senhor, nós queremos te adorar. Nós declaramos agora, instituído desde o momento em que estávamos aqui, nos preparando e preparando esse espaço para este encontro, aberto o culto ao Senhor. Seja entronizado neste momento sobre as nossas vidas, Pai. Seja entronizado agora em cada família, em cada lugar onde a nossa voz chegar. Que agora, Senhor Deus, cada lar se torne uma extensão da tua igreja. Que a atmosfera dessa casa agora, Senhor, seja totalmente tomada pela presença do Espírito Santo. E une, Senhor, teus filhos e filhas que estão distantes nos mais diferentes espaços e lugares, Senhor Deus. Une-nos como uma só igreja, para que possamos, como um só corpo, exaltar, celebrar o teu nome, te adorar, te engrandecer e entregar, Senhor Deus, nosso louvor e nossa adoração em tua presença. Nós oramos neste momento com toda a gratidão que carregamos em nosso coração, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Domingo passado nós havíamos feito um convite aqui para as nossas crianças, que nós estaríamos dando um início a uma atividade com elas. Que às 17 horas nós teríamos um encontro marcado, e esse encontro aconteceu no domingo passado. Foi um momento muito legal. E a gente quer compartilhar isso com a igreja também, para que a igreja continue investindo nas crianças e orando pelas nossas crianças. Pois elas ficaram também com grande alegria no seu coração, não apenas por estarem se encontrando também com seus amigos aqui da igreja, seus amiguinhos da igreja, mas vivendo um tempo de aprendizado. Domingo passado foi trabalhado o tema do amor. E as crianças então puderam conversar e ouvir sobre este amor. Amor que é a essência de Deus. Também estivemos ali cantando com as crianças, louvando, fazendo gestos nas canções. E após, elas tiveram um momento muito legal de brincadeira, onde elas puderam interagir neste tempo. E hoje, à tarde, novamente às 17 horas, temos um novo encontro marcado com os nossos pequeninos. Então, se você ainda não conseguiu fazer seus filhos, seus netos terem acesso aí para participarem, ainda dá tempo. É só colocar ali no grupo da igreja ou entrar em contato com o Ministério Infantil e a gente vai estar aí incluindo os seus filhos, netos, neste momento tão importante e precioso para a vida das nossas crianças e para a vida da nossa igreja. E nós temos que louvar muito a Deus pelas coisas que Deus tem feito. Olha, com todo esse momento que nós estamos passando, especialmente de isolamento social, nós temos que louvar a Deus porque, apesar dos desafios e das barreiras que existiam na nossa frente, que talvez nos impusessem um tempo de isolamento, além de distanciamento social, nós conseguimos vencer isso. E a igreja Wesley, nossa igreja aqui, com a graça do Senhor, tem sentido esse agir de Deus, esse sopro de Deus, que tem nos levado a derrubar essas barreiras. Nós temos muitos ministérios ativos com as suas reuniões, a escola dominical com as suas classes, nós temos aí as crianças também trabalhando, nós temos os nossos cultos ao domingo, nossas devocionais online, a sociedade de mulheres ativamente nas terças-feiras também tendo as suas reuniões. Então, queridos irmãos, esse é o tempo de nós mostrarmos a graça de Deus e também vermos que o Senhor tem nos levado a superar todas as barreiras que poderiam servir para nos impedir de estarmos juntos ainda, vivendo a igreja do Senhor nesses tempos. Vamos continuar em oração, vamos continuar participando, estamos aí aguardando a tua devocional, o teu testemunho, a tua contribuição, de acordo com a tua experiência com Deus, mas certamente você faz parte dessa igreja. E nós queremos ser abençoados e abençoadas por aquilo que Deus tem feito na tua vida, não apenas nesse tempo, mas também no decorrer da tua história. E nós estamos vivendo um tempo, já iniciamos há poucos dias atrás, 135 dias de oração, de louvor, gratidão a Deus e intercessão pela história da Igreja Metodista no Rio Grande do Sul.
135 anos do metodismo no Rio Grande do Sul. E estamos com uma grande campanha de gratidão e de oração também, através dessa data celebrativa da nossa região. Então nós estamos aqui desafiando você a estar participando também desses momentos. Todos os dias nós vamos estar enviando pelos nossos grupos, pelas nossas páginas, redes sociais, a oração de uma pessoa que compõe a Igreja Metodista na segunda região, aqui no Rio Grande do Sul, das mais diferentes igrejas que formam a nossa região. Pessoas da fronteira, do centro, do Planalto, das Missões, aqui do Distrito Central, da região de Porto Alegre, Metropolitano, Serra e por aí vai, os demais distritos que temos. Então, você está sendo convidado e convidada a também participar deste momento. Você só precisa aí gravar uma oração de no máximo 2 minutos, uma oração de gratidão pelo testemunho dessa igreja neste tempo e uma oração de intercessão também, para que Deus continue usando poderosamente esta igreja para levar o Evangelho do Senhor em terras gaúchas. E isso alegra o nosso coração. Nesta hora também, nós queremos estender na nossa vida aquilo que podemos fazer de material e concreto nesta hora, que é o investimento na missão. Lembramos que nós continuamos com a nossa oferta missionária para as regiões missionárias do Brasil, na Igreja Metodista, o Norte e o Nordeste do Brasil, as regiões Remini e Rema. Então a campanha da oferta missionária ainda está aberta, você pode enviar a sua oferta destinada a missões da igreja, mas também pode estender a sua oferta de gratidão, né, pela suficiência que Deus tem abençoado a tua vida, pela fidelidade do Senhor. E vamos consagrar também os nossos dízimos, entregar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, sabendo que há promessa de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar então, e após esse momento de oração nós vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor através de canções inspiradas pelo Espírito Santo, na vida de homens e mulheres que receberam esta grande inspiração para compartilhar com todo o povo de Deus. E quando nós cantamos, nós estamos também usando as nossas canções como um elo de unidade da Igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai de amor, neste momento nós queremos apresentar diante de Ti os motivos que aqui nós já colocamos em Tua presença neste momento. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja no Rio Grande do Sul, a Igreja Metodista, Senhor Deus, e também esse testemunho dos 135 anos que completamos no ano de 2020. Nós oramos, Senhor Deus, pelo nosso bispo, pela sua família e pela condução da liderança regional. Oramos, Senhor, por todas as lideranças que o Senhor tem levantado na nossa região. Oramos pelas nossas instituições, Senhor, que tanto precisam do Teu favor e também da Tua graça, da Tua bênção e da Tua inspiração. Oramos, Senhor Deus, por todas as comunidades, onde ali, Senhor, o testemunho da Tua igreja tem chegado em todo esse tempo. E pedimos que o Senhor esteja enviando cada vez mais fôlego de vida a todos nós, para que possamos continuar, Senhor, não apenas louvando o Senhor pelo que passou, mas já nos alegrando com aquilo que também fazemos hoje parte desta história e o que o Senhor ainda tem para derramar sobre as nossas vidas. Oramos, Senhor Deus, pela nossa igreja na segunda região, entregando ela em Tua presença, em o nome de Jesus. Queremos também nesta hora, Pai, orar pelas nossas crianças. Obrigado por este momento de encontro que nós já tivemos com ela. E oramos já pelo encontro de hoje à tarde. Este encontro, Senhor, onde mais uma vez uma porção da Tua palavra será compartilhada. Nós Te pedimos que as nossas crianças sejam ensinadas no caminho que devem seguir. E ainda quando elas crescerem, Senhor, jamais se desviem deste caminho. Abençoa a equipe que está trabalhando com elas hoje neste dia, Senhor, e tudo aquilo que já está programado para os dias que virão. Nós abençoamos cada uma das nossas crianças, suas famílias, seus estudos, Senhor, neste momento também em que muitas estão fazendo aula através de videoconferências. Então abençoa as nossas crianças e aceita agora, Pai, consagrando para Ti, tomando e colocando no Teu altar espiritualmente os recursos que estão sendo agora, Senhor, entregues em Tua presença nesta semana, neste dia. Tudo aquilo que foi
transferido ou será, tudo aquilo que será trazido e depositado em teu altar e tudo aquilo, Senhor, que é entregue como reconhecimento de que pertence ao Senhor, as primícias da renda colocada aos pés do teu altar. Oramos com gratidão, Pai, por esse privilégio de adorarmos o nome do Senhor e louvarmos, não apenas de palavras, mas também com as nossas ações. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora vamos continuar louvando o nome do Senhor. Nosso ministério que está aqui vai estar nos dirigindo então nessas canções. Se você puder aí, se não for perturbar muito, a gente sabe que em alguns lugares há regras de condomínio, mas aumenta um pouquinho o som aí, aumenta o som da casa, deixa que esse som comece a mover dentro do teu coração, dentro do teu espírito aí. Se você está com a tua família, dá um abraço por nós, diz assim, recebe aí o abraço do pastor, o abraço da equipe que está lá, o abraço do Ministério de Louvor e obrigado pelo carinho que nós temos recebido também de vocês. Nós amamos vocês. Juntos, vamos louvar o nome do Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, no livro aos Filipenses, ele diz assim que ele sabe o que é estar bem, ele sabe o que é ter fartura, ele sabe também o que é ter dificuldades, estar preso, ser realmente sofredor. Mas no versículo 13 ele diz assim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós cremos nisso, nós sabemos que mesmo que nós estejamos em bonança ou estejamos passando pelo vale, nós sabemos que nós podemos todas as coisas no nosso fiel e bom pastor. A palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é a verdade em que nós cremos. Então, com alegria na sua casa, que nós possamos cantar esse louvor, declarando a nossa fé no Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Diga mais uma vez olhando. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor.
você pode bater palmas ao Senhor aí na sua casa, glorificando o nome do Senhor, dizendo: Tu és digno, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigada, porque sabemos que Tu és refúgio e proteção e socorro bem presente na hora da angústia. Fecha teus olhos nesse momento, aí onde você está. Coloca teu coração diante do Senhor com essa fé que nós acabamos de declarar, sabendo que o Senhor está conosco e a sua palavra diz que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então fecha teus olhos nesse momento. Tem esse momento de adoração ao Senhor. Declare ao Senhor o seu amor a Ele. Declare aí na sua casa: Deus, eu te amo. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Obrigada, Senhor, porque nós respiramos, porque nós temos saúde e mesmo aqueles que encontram-se adoentados, nós sabemos que a tua mão poderosa está sobre eles. Agradeça ao Senhor nessa hora. Glorifique o Senhor com a sua voz. Declare ao Senhor a grandeza dele. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque seu coração, quebrante seu coração diante dele. Coloque diante do Senhor as dificuldades que você tem enfrentado. Sabemos que não tem sido fácil para muitas pessoas esse tempo de isolamento. Mas nós sabemos que o Senhor está presente. Mesmo que estejamos sozinhos em nossa casa, nós sabemos que não estamos só, porque a presença do Teu Espírito, Senhor, é real em cada lar. Que cada pessoa sinta o Teu abraço nessa hora. Aqueles que têm sofrido com as saudades dos seus queridos, abraça, Senhor, nesta hora. Aqueles que estão com seus corações, ó Deus, preocupados com familiares adoentados, ó Deus, que a Tua paz seja derramada nesta hora. Sabemos que enquanto louvamos, Senhor, cadeias são quebradas, correntes são quebradas, corações são libertos pela presença do Teu Espírito. Adore ao Senhor nessa hora. Derrame seu coração na presença dEle. Sinta a presença do Espírito no teu lar. Se você ainda estiver fazendo alguma coisa, preparando o almoço, para nesse momento. Tenha esse tempo com o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu és esse Deus acessível que nós podemos achar. Tua palavra diz que aqueles que Te buscam de todo o coração, o Senhor se deixa ser achados por eles. Senhor, Te agradecemos porque podemos Te encontrar nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Te agradecemos porque o Senhor aqueceu corações, libertou, Senhor, corações nesta manhã. Que a Tua paz envolveu cada coração que estava aflito. Que a Tua paz, Senhor, invadiu lares talvez que estejam em conflitos. Mas sabemos que onde o Senhor chega, as trevas se dissipam e eis que tudo se faz novo. Essa é a nossa certeza, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo de oração que tivemos. E queremos continuar adorando o Teu nome, dizendo que nós nos rendemos aos Teus pés, porque Tu és tudo o que precisamos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor já
existir um novo amanhã preparado pra mim. E nós nos rendemos. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
do qual nós nos rendemos aos seus pés, que também nós nos prostramos e nos colocamos para ouvir a sua palavra nesta hora. E eu quero te convidar a nós estarmos meditando na palavra do Senhor neste momento, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 4. 2 Coríntios, capítulo número 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 7 a 15. Que Paulo está aqui neste texto colocando algumas coisas muito importantes para a nossa reflexão, especialmente nesses tempos. Eu, nessa semana, estive acompanhando muitas situações, conversando com muitas pessoas, mas houve algumas situações que mexeram profundamente com o meu coração e me fizeram refletir nessa palavra que eu agora quero compartilhar com vocês em nome do Senhor Jesus. E situações que estão bem ligadas àquilo que nós carregamos dentro da nossa fé. Justamente uma dessas palavras é sobre a fé. Mas como nós vivemos e como nós nos movemos pela fé que carregamos em nosso coração. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai abordar deste tema, mas eu quero usar essa porção agora que eu acabei de mencionar para vocês, para que nós possamos refletir um pouco, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Então diz assim, 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Como eu falei, nesses encontros que eu tive essa semana e nas experiências que eu fui levado a intervir, a passar, algumas delas marcaram profundamente a minha vida e mexeram comigo na questão relacionada à fé e à ação da fé. Nós sabemos que lá na carta de Tiago, fala sobre a fé, sem a fé, sem as obras, ela é morta. Fé precisa ter ação, fé precisa ter atitudes. E nessa semana eu vi muitas atitudes de fé, que falaram mais altas do que as palavras, do que os discursos, do que as ações. Isso mexeu comigo e o Senhor começou a me trazer a reflexão para que eu pudesse olhar primeiramente a minha própria fé, e as minhas atitudes por causa dessa fé. E aí veio uma pergunta ao meu coração. Uma pergunta que eu quero compartilhar com você para que você também reflita no teu coração. O que move a tua vida? Se alguém te perguntasse isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o que move a tua vida? O que é que realmente faz com que você se movimente e esteja por trás de todas as tuas palavras, das tuas atitudes, das tuas ações? O que é que te move? O que é que move a tua vida? E enquanto eu estava pensando isso, eu lembrei de um filme que eu assisti em 2005, o filme é de 2005, chamado Batman Begins, né? Dirigido por Christopher Nolan. E existe uma frase nesse filme que ela se repete duas vezes.
no momento inicial do filme e no momento final. E é uma frase que, desde que eu ouvi no filme, essa frase marcou, porque essa frase, ela é dita pelo personagem que encara o papel do Batman, só que ele está no seu papel, né, do milionário lá, aparentando uma vida para a sociedade toda que é uma vida que ele não é de verdade, de um playboy que gasta a vida nos divertimentos e de repente ele encontra uma pessoa que é muito importante para a vida dele. E ele não quer que aquela pessoa ache que ele é aquilo que ele está demonstrando diante das câmeras e para toda a sociedade. Então ele chega para ela num canto e diz assim, o que me define é o que eu sou por dentro, né? O que eu sou por dentro é que me define. E ela pega e diz para ele, não, né? Não é o que está dentro de você que te define, mas o que você faz, o que você está fazendo é o que te define. E aí então ele fica quieto diante daquela afirmação. No final do filme, quando ele já está vestido de Batman e colocando ali, né, as coisas no devido eixo, na cidade de Gotham City, ele salva essa amiga e antes dele voltar para continuar ali e dar fim ao vilão da história, ela diz, não vá sem que você me diga quem você é. E ele olha para ela e ele diz assim, não é o que eu sou por dentro que me define, mas o que eu faço que me define. E aí ela reconhece que quem é o herói é justamente o seu amigo. E essa frase, ela é muito importante, né? E a gente precisa meditar nisso. O que é que realmente me define, que me leva a eu ter ações por aquilo que eu carrego dentro de mim? E o que move minha vida, né, é justamente aquilo que eu creio. Será que nós já paramos para refletir isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Que realmente nós somos feitos das nossas crenças? Nós somos constituídos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos. E nós vamos viver a nossa vida justamente por aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. E é o que nós acreditamos que vai mover as nossas ações e as nossas atitudes. Por que estamos em isolamento social nesse tempo? Por que nós estamos observando todos os critérios que nos são passados? Usar máscara, fazer a higienização das nossas mãos, e nós estarmos também procurando evitar a saída de casa. Né? Por que nós estamos vivendo isso? Porque nós acreditamos nas informações que nos foram passadas. Nós acreditamos naquilo que nos foi colocado de que isso é importante. E é o que nós devemos fazer neste momento para evitar esta pandemia, né, do novo coronavírus que está pelo mundo todo. Então nós acreditamos nisso e moldamos as nossas ações, nós moldamos a nossa vida em torno disso que nós consideramos que é a verdade, né? Mas existem pessoas que não acreditam. Nós vemos pessoas andando sem máscara na rua, nós vemos pessoas evitando o isolamento social na rua, quando muitas vezes ainda é colocado em determinados lugares que isso não pode ser feito. Então isso mostra que realmente as pessoas vão viver de acordo com aquilo que elas acreditam. Se elas acreditam que aquilo é verdade, então elas vão viver de acordo disso. Mas se elas desconsiderarem, dizer, isso não é verdade, para mim não é verdade, elas vão viver de acordo com aquilo que elas acreditam. Então, isso nos faz trazer na nossa vida uma grande reflexão e muito importante, porque nós estamos vivendo e vivemos no nosso mundo lidando com duas realidades. Uma realidade que nós podemos compreender, que é a realidade dessa criação que Deus nos fez, o mundo que nós vivemos, o mundo criado, do qual nós fazemos parte, e com a nossa razão nós podemos entender e interagir com este mundo. Mas nós temos uma outra realidade, que é a realidade do Espírito, que é a realidade das coisas de Deus. E muitas vezes esta realidade a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, mas a gente crê, não pela razão apenas, mas cremos pela fé. E nós temos que lidar com essas duas realidades. Mas aquilo que nós cremos com a razão e aquilo que nós cremos com a fé e que carregamos dentro de nós, é isso que vai nos definir e é isso que vai nos levar a também agirmos em todo o tempo e em todos os momentos. Vamos ter alguns exemplos nesse momento aqui para que a gente possa entender isso. Se você sair aí para fora
e olhar para o céu, você vai ver um céu azul maravilhoso, né? Este céu maravilhoso. Mas se eu te perguntar o que tem além deste céu azul, qual é a resposta que você vai me dar? Ou se você sair à noite para fora de casa e ver aquele céu estrelado, e eu te perguntar o que tem além deste céu estrelado, o que você vai responder? Certamente você vai responder aquilo que um dia você ouviu, né? Que ali depois daquele céu, seja estrelado ou azul, existe um universo, né? Muitas galáxias, muitos planetas, que o universo é infinito, né? Mas aí eu te pergunto assim, você já esteve lá? Você já foi lá para saber se é realmente isso? Você já foi nos planetas que te disseram que existe? Não, mas você acredita, né? Porque um dia te disseram isso, te mostraram imagens, né? Também já foi falado que o homem foi à Lua, mas tem gente que acredita que o homem foi à Lua, tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, né? Tem também gente, né, que diz assim, ó, a Terra é redonda, e as pessoas acreditam que a Terra é redonda, mas tem um povo aí que diz que a Terra é plana, eles não acreditam que a Terra é redonda. Então isso mostra, né, que aquilo que nós acreditamos e colocamos, né, mesmo que a gente não esteja lá, nós não saímos para fora para ver, né, mas nós criamos o nosso conceito do que é verdadeiro e o que não é para nós. E é importante que quando nós trazemos isso para o âmbito da fé, né, isso também é importante porque a forma como eu creio e como eu me relaciono, não apenas com a palavra de Deus, mas com o Deus dessa palavra, também vai definir, né, aquilo que eu creio, de tal maneira que a minha vida seja movida por isso, que as minhas ações sejam impelidas por aquilo que eu acredito desta palavra e do Deus desta palavra. Adão existiu? Ou Adão é apenas uma figura? O dilúvio existiu? Ou é apenas uma figura de imagem? O mar vermelho se abriu? Deixou de abrir? Jesus realmente era homem, era Deus? Morreu? Ressuscitou? Voltará? Racionalmente, muitas vezes, nós não podemos entender essas questões, mas pela fé, o que nós tomamos como verdade pela fé, isso move a nossa ação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesses versículos. E ele vai trazer isso de uma forma muito forte na segunda carta aos Coríntios, especialmente depois do capítulo 10 ao capítulo 13, que são os últimos capítulos dessa carta, onde ele vai trazer essa experiência à tona, dizendo que aquilo que nós cremos em Deus vai definir as nossas ações. E ele tem que corrigir aquela igreja porque ele está sendo acusado de não ser um apóstolo, a sua liderança está sendo questionada, os seus ensinos estão sendo questionados, então ele está trazendo a sua história, a sua ação, com a sua fé para mostrar de uma forma integral e trazer a igreja de Corinto de volta à razão, porque muitas vezes essa igreja está falando que é uma coisa, mas ela não está agindo de acordo com o que ela prega, o que ela está falando. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo diz, nós somos vasos de barro, mas como vasos de barro nós carregamos um mistério, nós carregamos a excelência do poder de Deus e principalmente o poder da mensagem do Evangelho. Esta mensagem que transforma vidas não de uma forma racional, mas transforma vidas pela fé. Há coisas no Evangelho de Jesus que é impossível da gente compreender, mas cremos pela fé. E quando nós cremos, as coisas acontecem. Quando nós cremos, as coisas de Deus passam a se tornar verdade na nossa vida aqui, nesse momento. A transformação, a cura, a restauração. Mas se nós cremos. Infelizmente, há muitas pessoas que limitam o poder de Deus através apenas da razão. Mas nós temos que deixar Deus operar e se revelar como Ele quer se revelar quando nós cremos no Senhor. Foi justamente o que Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro: se tu creres, verás a glória de Deus. Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça, para a sua justificação, este ato de crer naquilo que Deus havia dado a ele como promessa. Só que esse crer, né, da fé, esse crer da fé, ele acontece no nosso mundo físico. Ele acontece no contexto onde nós estamos vivendo e inseridos.
Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, embora nós sejamos vasos de barro e que nós carreguemos esse poder do evangelho de Jesus que transforma a nossa vida e transforma o mundo, e foi trazido para transformar o mundo e as nossas realidades, nós não somos poupados de enfrentarmos muitas situações que a maioria das pessoas enfrenta e hoje o nosso mundo está enfrentando. Tanto é que Paulo diz aqui, né, nós podemos ser atribulados, né? Olha só, podemos passar por tribulações. E nós vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, o nosso mundo hoje está vivendo um tempo de tribulação. E está caminhando, parece, cada dia que passa, cada ano que passa, para um dia de uma tribulação cada vez maior. Então nós não estamos isentos de sentirmos o efeito da tribulação do mundo na nossa vida. Tanto é que onde nós estamos hoje, não estamos aqui neste templo, estamos em nossas casas, nos guardando, nos assegurando, fazendo a nossa parte. E isso causa muita angústia na maioria das pessoas. Só que o apóstolo Paulo diz, quando eu creio, né, que embora toda essa circunstância seja verdade, eu carrego uma verdade maior que é a que me sustenta, eu posso ser até mesmo atribulado, porém eu não me sinto angustiado, porque o que creio dentro do meu coração move a minha vida. Eu posso passar por tribulação, mas eu não deixo que a angústia domine a minha vida. Eu posso ficar perplexo com muitas coisas que estão acontecendo no mundo, e também perplexos com muitas coisas que acontecem dentro da própria igreja, mas nós não desanimamos. Nós podemos ser perseguidos até mesmo por aquilo que cremos, mas nós não estamos nunca desamparados. E nós podemos até em alguns momentos, queridos irmãos, queridas irmãs, olha o que diz aqui, nos sentirmos abatidos. Há momentos que nós podemos até nos sentirmos abatidos, mas jamais seremos destruídos, porque aquilo que cremos e carregamos dentro de nós é o que vai nos definir nas nossas atitudes. Podemos até sentir, mas naquilo que carregamos e cremos, que é o poder do evangelho que está sobre nós, conseguimos vencer e conseguimos superar. E por quê? Justamente por isso, porque aquilo que cremos é a nossa essência. Aquilo que cremos é o que nos define. E o apóstolo Paulo aqui traz a memória de um salmo onde ele diz, eu criei, por isso eu falei. E ele diz, não é só olhar para o passado, mas isso tem que ser tomado posse hoje. Eu criei, por isso eu falei. E nós recebemos aquilo que cremos hoje, pelas verdades que nos foram passadas, da experiência de muitos que nos precederam na fé. Só que hoje também nós temos que dizer como o apóstolo Paulo diz, nós cremos, por isso que hoje nós também falamos. Hoje nós também anunciamos aquilo que faz parte das verdades da nossa vida. Algumas delas racionalmente concebíveis e que a gente pode entender e explicar, mas outras que nós não abrimos mão e cremos pela fé, e pela fé nos movemos. No capítulo 5, capítulo seguinte deste que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso no versículo 7. Visto que andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, querido irmão, querida irmã, reflita nisso. O que nós cremos vai moldar a nossa ação. O que você crê, como você vive essa verdade, vai mover as tuas atitudes, as tuas posturas, as tuas posições, as tuas palavras, as tuas decisões e até mesmo a tua ação neste mundo, a nossa ação como igreja neste mundo. E aqui eu quero te convidar a nós refletirmos sobre essa palavra. Se aquilo que carregamos dentro de nós precisa ser expresso de uma forma concreta nas nossas atitudes, então qual tem sido a nossa ação como igreja hoje, que carrega esse evangelho no meio de tantas notícias, de uma pandemia mundial, situações onde pessoas estão angustiadas e nós muitas vezes passamos por momentos de abatimento. Mas o que nós podemos ainda fazer diante daquilo que nós carregamos
no nosso coração pelas verdades que cremos. O que carregamos dentro de nós, que precisa ser visto nas nossas atitudes, na nossa ação como igreja. E aqui eu não estou falando apenas as nossas ações de forma individual. Eu fazer a minha parte, você fazer a sua parte, mas nós como igreja, né? Nós podemos pregar e proclamar, mas o que nós vamos fazer que estará realmente mostrando o efeito do que nós cremos e pregamos dentro do nosso coração? Nós temos, eu digo assim, irretocáveis, são irretocáveis, não há o que acrescentar, irretocáveis palavras de fé, discursos de fé, mas o mundo precisa ver hoje também ações, atitudes de fé diante daquilo que pregamos. Não é só porque cremos, falamos do que cremos, mas nós temos que, com as nossas ações, como igreja, mostrar a verdade daquilo que nos define, daquilo que carregamos dentro do nosso coração como verdade. Então pense bem nisso, o que nós estamos mostrando ao mundo com as nossas ações, como igreja, neste tempo de pandemia. Uma igreja assustada, ou uma igreja que, mesmo observando tudo o que precisa observar, ainda avança no Evangelho, nesse tempo que Deus nos deu, para nós também estarmos semeando, mas também estarmos colhendo. Eu quero dizer para você, esse tempo não é um tempo apenas de semeadura, ele já é um tempo de colheita. E a igreja precisa estar preparada para semear, mas também para colher. Mas ela precisa ter isso definido em seu coração. Esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, é isso que nós temos que fazer. A fé cristã, queridos irmãos e queridas irmãs, para encerrar essa palavra, ela precisa ser conhecida hoje, na minha visão, mais por ações do que por palavras, mais por atitudes do que por palavras. E nós temos um grande legado da fé, que recebemos de outros, que creram, que entenderam algumas coisas, e o que não entenderam, descansaram na certeza dos mistérios de Deus. E hoje nós também temos algumas coisas nós vamos entender, mas outras é pela fé. E crendo, precisamos agir de acordo com aquilo que cremos. Eu quero finalizar essa palavra apenas contando uma das experiências que marcaram rapidamente aqui a minha vida nessa semana, que me levou a refletir sobre isso. Alguns irmãos e irmãs da igreja já têm conhecimento dos nossos grupos de oração e alguns momentos de uma situação de uma irmã nossa da Igreja Metodista em Santo Ângelo, que está já há 5 meses aqui em Porto Alegre com o seu filhinho. Ele é menor que o João Pedro, tem 1 ano menos que o João Pedro, ele está com 8 anos e ele teve que fazer uma cirurgia de um tumor muito agressivo no seu cérebro no ano passado, final do ano passado. E o tumor foi retirado, ele voltou para Santo Ângelo depois da cirurgia, mas 2 meses depois, eu acho, se não me falha a memória, ele voltou a apresentar sinais e o tumor havia regressado e havia crescido. E eles tiveram que fazer esse ano, no início do ano, uma nova cirurgia. Só que essa nova cirurgia, ela foi mais delicada que a primeira, e eles tiveram que aprofundar muito a retirada do material do cérebro para que pudesse realmente ficar livre desse tumor. E assim foi, o Miguelzinho passou, Miguel é o nome dele, passou de novo por essa situação. Só que essa nova cirurgia deixou sequelas, e sabiam que haveria pela profundidade do que teria sido mexido. Então hoje ele respira por aparelhos, né, traqueotomia, também ele tem, né, as funções do intestino separadamente ali, porque o cérebro então não coordena mais a função da respiração e também dessa parte. E recentemente, há pouco tempo atrás, foi dado, né, o veredito para essa mãe, né, que está ali, cuidando do seu filho já há 5 meses, dizendo, olha, nós não temos mais o que fazer, te prepara porque a qualquer momento ele vai ter uma parada dessas muitas que ele tem, ele vai e não volta mais. Não temos mais, é esperar agora que ele parta dessa terra. E ela aceitou isso em seu coração, mas ela também diz, mas eu creio em um Deus, eu creio no meu Deus, se for a vontade dele, eu entrego o meu filho em suas mãos, ele cumpriu, né, aquilo que Deus mandou ele. Mas se não for, né, eu creio ainda que Deus pode fazer. Então, ontem eu estive lá, né, pela manhã,
e fui levar algumas coisas ali que ela necessitava, que nós estamos acompanhando, e aí ela nos mandou alguns vídeos e a gente viu o Miguelzinho caminhando em volta da cama, andando em volta da cama. Aquele que disseram que não tinha mais o que fazer, está lá ainda. Há momentos que ele está melhor, há momentos que ele recai, mas o que eu compartilho dessa situação é que eu vejo nesta mãe, uma fé que eu não posso explicar com palavras. Nas atitudes, na postura dessa mãe, diante de toda a circunstância do seu filhinho pequenininho ali, né? E não apenas o Miguel, porque ela tem um outro bebê que ficou em Santo Ângelo, que completou 1 ano e pouco agora, né? Ela não pôde estar no aniversário de 1 ano, não viu os primeiros passinhos, né? Não está acompanhando os 5 últimos meses do crescimento do seu filhinho, né? Porque está aqui presa e não pode sair do hospital. Mas uma fé de ação, uma fé de atitude, uma fé que está marcando vidas naquele lugar onde ele está. Então, isso mexeu muito comigo, porque nós temos discursos de que cremos num Deus, que nós acreditamos num Deus que tudo pode, um Deus que está comigo nos momentos mais difíceis. Mas é quando as coisas realmente se estabelecem, quando somos atribulados, nós podemos até ficar abatidos, né? Mas nós não seremos tomados pela angústia e não seremos destruídos. E isso tem marcado muito a minha vida nessa última semana, diante desses fatos, desses testemunhos marcantes, porque eu tenho visto pessoas de fé, com atitudes de fé, maiores do que os seus discursos. E é isso que eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O que nós carregamos aqui dentro nos define, mas não nos define porque nós falamos que somos, nos define porque nós agimos dessa forma. E eu quero te dizer, esse tempo é o tempo de nós agirmos. Não precisamos sair de dentro da nossa casa, né? Mas nós não podemos parar de anunciar esta verdade. Ainda somos vasos de barro, mas a excelência do poder de Deus ainda está em nós, como igreja. E nós precisamos andar como igreja nesse testemunho, neste mundo. E eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a você olhar para as tuas tribulações e saber que Deus está contigo aí. Que você que diz que crê em Deus, então creia. Você pode se abater, você pode chorar, você pode até mesmo ficar abatido, né? Mas não te entregue, não desista, persevere, porque você carrega algo que, se para você é verdadeiro, permita que se torne verdadeiro em todas essas circunstâncias também. Esta é uma palavra de esperança, esta é uma palavra de desafio, mas esta é uma palavra também de fé, para que você creia e viva por esta fé. Mais do que palavras, ações, porque é isso que o mundo precisa. Uma igreja que anda por aquilo que crê. E assim o mundo conhecerá Jesus através da nossa vida. Quero te convidar a nós termos uma palavra de oração neste momento, para que você esteja colocando agora a tua vida, colocando também as circunstâncias que você tem enfrentado. Como eu falei no início desse culto, talvez existam muitas pessoas aqui que estão vivendo um tempo gracioso, um tempo maravilhoso. Essa semana pode ter sido uma semana incrível, né? Uma semana cheia de bênçãos, uma semana de conquista, mas outros aí talvez tenha sido uma semana muito difícil. Estejam enfrentando problemas e dificuldades, né? Tribulações tremendas. Mas o que você crê? O que te move? Né? Deixa o que você crê aí dentro, a tua fé, né? Sair para fora e também estar sendo colocada nas circunstâncias que você está vivendo. E é isso que nós vamos fazer neste momento, diante do Senhor. Bendito e eterno Deus, eis que agora, Pai, eu entrego Tua palavra nas mãos do Teu Espírito Santo. Reconheço minhas limitações humanas, nem sempre, Pai, conseguimos falar tudo aquilo que o Teu Espírito ministra em nossas vidas, mas aquilo que foi agora compartilhado e entregue neste momento está nas mãos do Teu Espírito. Eu não sei como esta palavra chegou em cada coração e na circunstância de cada pessoa que está hoje tendo acesso a esse momento, a Tua presença, através deste culto que nós oferecemos a Ti. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome dEle, pelo que Jesus fez, esse que nós cremos que veio realmente e encarnou, tornou-se carne, foi o Deus andando conosco e hoje ainda é Emmanuel, Deus conosco. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada pessoa
que está tendo acesso e sendo ministrada com esta palavra. Torna ela, Senhor Deus, uma palavra poderosa, ligada à circunstância de vida do teu povo e das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, eu não sei, como cada uma das pessoas estão vivendo ou o que elas estão passando neste momento. Eu não sei nem mesmo, Senhor, se esta palavra está chegando a pessoas de fé ou pessoas que estão buscando ter uma fé. Ou até mesmo, Senhor, a pessoas que não querem ter fé. Mas eu coloco isso em tuas mãos, coloco em tua presença, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu estejas estendendo a tua mão e ligando esta palavra exatamente a cada circunstância que cada pessoa está ouvindo e recebendo neste momento, Pai. Então, aqueles que estão carregando dentro de si esta verdade do teu evangelho e precisam, Senhor, ver esta verdade se tornando real também em suas vidas, nas circunstâncias difíceis que têm passado, que o teu Espírito derrame uma unção sobre elas, Senhor, para que aquilo que elas carregam dentro de si passe também a mover as suas ações, suas atitudes, seus posicionamentos também diante das lutas e tribulações que têm vivido e enfrentado. Pai, não permita que nenhum dos teus filhos e filhas que professa a fé em Cristo Jesus, por mais que se sintam abatidos, fiquem prostrados, pois é isso que o Senhor diz. O Senhor não permite que o homem bom, que o ser humano que está em tua presença fique prostrado, mas se cair, o Senhor o levanta pela mão. Então, neste momento, fortalece o cansado, Senhor. Estende a mão e renova a força daquele que não tem nenhum vigor, para que eles possam, Senhor, andar na tua presença, levantar e continuar mostrando ao mundo que as lutas não passaram, mas que eles vivem não pelo que vem, mas vivem por aquilo que creem. E o que creem está firmado em ti, o fundamento, a rocha, que não se abala. Se existe alguma pessoa, Senhor, que ouviu hoje essa palavra e ainda não tem fé, neste momento, Senhor, eu peço que o teu Espírito desafie essa pessoa a crer em ti, a realmente confiar e saber que há coisas que nós não entenderemos com a nossa razão e que só podem ser alcançadas pela fé. Que o Senhor esteja usando, Senhor, este momento em tua presença para gerar e despertar a fé no coração que hoje talvez já não tenha mais. Talvez existam algumas pessoas que já tiveram fé e se decepcionaram, Senhor, com muitas coisas que viram, até mesmo dentro da tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, não permita que a raiz da dor, que a decepção, que as coisas que muitas vezes trouxeram perplexidade a esses corações, os mantenham afastados da tua imensa e maravilhosa graça, da tua misericórdia. Estende a mão e traz de volta, Senhor. Chama de volta para casa, chama para curar, chama para restaurar, mas chama também para usar. E agora, Pai, neste momento em que encerramos esse tempo de oração, eu quero te pedir que nós como igreja, Senhor, nós como igreja, possamos rever nossas ações, rever nossas posturas, rever o que nós estamos fazendo hoje, Pai, neste tempo, para que possamos, Senhor, neste tempo, aproveitar todos os momentos e o privilégio que o Senhor nos dá, não apenas para semear, mas também para colher, Senhor, o fruto daquela semente que já está no coração de muitas pessoas. Senhor, que nós possamos entender que é tempo da igreja viver a fé, é tempo da igreja caminhar por esta fé, e é o tempo da igreja honrar aquilo que prega, Senhor Deus, na fé do Evangelho, do amor, da salvação, a graça revelada em Cristo Jesus. Entregamos este tempo e nos colocamos, Senhor Deus, sob as tuas mãos, para que o Senhor continue usando a tua igreja poderosamente neste tempo. Guarda-nos, Senhor Deus, protege-nos e abençoa-nos em o nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor confirme a tua bênção como o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que a tua graça, o teu amor, a tua bênção, tua presença, a tua luz, o teu chamado e o teu propósito continue sendo manifesto em nossa vida.
e que aquilo que o Senhor plantou em nós frutifique para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha uma semana ricamente abençoada por Deus. Que este Espírito faça frutificar a tua vida neste tempo. Que o Senhor te dê inspiração, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te dê visão, que o Senhor te dê também coisas novas para você usar hoje, para proclamar essa graça e dizer que esse é o tempo de nós trabalharmos e mostrarmos nesse tempo a esperança da glória, Cristo Jesus em nós. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e nos encontramos em breve. Fique atento às nossas atividades da semana, que você vai estar recebendo aí muitas coisas para abençoar a tua vida. Que assim seja. Amém.